Olá, eu sou Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trago um tema do seu interesse, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E hoje vamos falar de um tema que está muito em alta, que é a gestão de pessoas. E eu estou aqui hoje com um convidado, que é o professor José Carlos, da PJC Recursos Humanos, que vai nos esclarecer várias dúvidas sobre gestão de pessoas, cargos e salários e também saúde mental do trabalhador. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Débora, pelo convite. E aí, a JC, quanto tempo já na estrada? A PJC, nós já vamos completar agora 15 anos no mercado. E estamos sempre para atender às necessidades das empresas, Débora. Isso. E o que mudou hoje em termos de recrutamento e seleção? Porque a gente vê aqueles vídeos na internet, que aí tem um entrevistador lá, o recrutador conversando com o candidato, e o candidato, eu estou tirando um ano sabático, eu estou... É cada coisa que a gente vê muito absurda, né? E hoje, como é que tá? Tá mais fácil das empresas encontrarem as pessoas certas ou precisa desenvolver todo um trabalho de garimpo? Na verdade, esse é o papel da PJC Recursos Humanos, né? Então, tem hoje no mercado, a gente chama de uma ficha, né? A gente chama de como você vai colocar todas as competências dessa vaga na empresa. Então, a gente coloca a questão, quais são as competências técnicas, né? E as competências comportamentais, Sim. né? Então, a gente faz justamente esse filtro, né? E a gente consegue fazer a questão de uma boa entrega para o nosso cliente. Ah, sim. Então, infelizmente, você acaba vendo isso, né, Débora? Às vezes as empresas acabam contratando, não, que eu gostei daquela pessoa, E, na verdade, ela não vai conseguir fazer todas as entregas que a empresa precisa. Movida pela emoção. É emoção, de repente, é o salário, de repente, às vezes é um salário abaixo do mercado, que essa empresa, ela acaba... pegando justamente esse empregado e você vai ver que não vai passar a questão da experiência, não vai conseguir. E aí você tem um turnover aí alto. Então, nossa preocupação é que as empresas consigam contratar bem. Sim. E que essa pessoa, ela trabalhe aí, né, coloca meses, anos, né? Porque, na verdade, também esse colaborador, em cima de informações, em cima da empregabilidade, buscar também, né, futuramente, outros desafios na vida. Isso. E, professor, qual que é a principal dificuldade que as empresas veem hoje quando te procuram, né? Elas reclamam do quê quando estão buscando um novo colaborador? Então, hoje as grandes dificuldades é justamente a gente conseguir, né, buscar a questão desse perfil. A gente verifica que muitas vezes o empregado, de repente, ele tem, às vezes, até o perfil, mas ele acaba trabalhando 2 meses numa empresa, 1 mês numa outra, e trabalha, de repente, num outro segmento. E aí, a gente está justamente, até um trabalho que a gente tá colocando nas empresas, que até com o próprio aprendiz, sim. Você tem um aprendiz, desenvolve, realmente, ele tem uma familiaridade, ele gosta, de repente, vamos colocar, do comércio, invista, lapida para ele justamente ter a ascensão, né? Ser um coordenador, na empresa, permanecer, né? E crescer também, né? Porque hoje em dia não tem mais aquela coisa de vestir a camisa, né? Que tinha antes, a gente falava, tem que vestir a camisa da empresa, você tem que se esforçar, você tem que... Né? Hoje em dia isso não é tão bem visto assim pelos colaboradores, né? Principalmente para quem está ingressando agora no mercado de trabalho. É um ganha-ganha, né? Então, eu vou ser bom para a empresa se a empresa for boa para mim. Como é que está hoje as exigências desses colaboradores? Eles chegam muito exigentes? Olha, na verdade, hoje a gente fala a questão do salário e o salário indireto.
seria a questão dos benefícios, né? Sim. Então, esse colaborador hoje, de repente, uma oferta vai ganhar, às vezes, 100, 200 reais a mais, às vezes ele realmente vai, ou às vezes ele vai até ganhando menos, mas esse pacote de benefícios é atraente. Então, as empresas têm que estar atentas a isso. Ou seja, tem que pagar um salário de mercado? Sim, Sim. mas ter a questão desses benefícios, né? Bons benefícios. Por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, na data do aniversário do empregado, né? Que chamamos de day off. Pô, você, de repente, dá esse benefício, né? Seria uma coisa assim, muito interessante, né? Como outros também, né? Então, hoje, quando a gente fala a questão de um vale transporte é questão de lei, você tem uma assistência médica, que é extensiva para os dependentes, né? Mesmo com a coparticipação. Né? Eu acho que é interessante as empresas pensarem. E também, por que não a questão do PLR, né? Participar, fazer com que esse colaborador ele participe também referente aos lucros, né? Que as empresas acabam tendo. Quando a empresa trata bem o colaborador, aí o colaborador fica com o coração quentinho, né? Ele se sente mais aceito, compreendido, querido. Eu acho que tudo isso acaba reverberando na própria dedicação do colaborador, né? Porque ele vê a empresa como uma empresa que realmente está preocupada em mantê-lo, preocupada que ele cresça e se desenvolva. E com relação à questão de cargos e salários, as empresas têm muitas dúvidas e como elas assimilam, né, dentro da sua prestação de serviço? Então, cargos e salários é uma ferramenta muito importante, muito interessante na gestão de pessoas. Por quê? Você consegue colocar a questão, a gente chama das faixas salariais, por exemplo, você tem um empregado, começa a trabalhar hoje, aí você coloca, olha, daqui, por exemplo, após o período da experiência, de repente você vai para a faixa 2. Né? Ou seja, a questão de estar desenvolvendo, tendo um bom desenvolvimento, a questão dos fatores que a empresa coloca, né? Então, você tem aí um salário de mercado e, claro, que quando você tem aí uma necessidade de alguns profissionais, você acaba mexendo na sua tabela, né? Então, de repente, você coloca aí, que a gente coloca aí uma questão de ser mais agressiva a questão no mercado, né? Então, muitas empresas, infelizmente, acabam não tendo, né, Débora? Mas é uma ferramenta que não é o custo, né, tão elevado, você pensando, por exemplo, nos próximos 5, 10 anos. Os benefícios que isso traz para a sua empresa. Muito, traz muitos benefícios. Né? E, assim, uma outra questão é a questão do treinamento, que a sua empresa também fornece treinamento, capacitação. É muito, muito importante que o colaborador ele já entre na empresa recebendo uma integração, um bem-vindo a bordo, ou seja, que ele se sinta acolhido dentro das empresas. As empresas têm assimilado isso agora, depois no pós-pandemia? Então, a gente vai ver isso na média e nas grandes empresas. Sim. Nas pequenas empresas, muitas vezes o que a pessoa faz? Olha, fez uma entrevista, você já começa amanhã você já vai no setor, então não tem, né? E precisa, né, ter justamente essa integração. Eu lembro, isso foi nos anos 80, quando eu comecei a trabalhar em gestão de pessoas, que a gente chamava do departamento pessoal, né? Isso, DP. DP. E o que a gente fazia? Eu lembro, por exemplo, eu trabalhava numa eletrometalúrgica, nós tínhamos aproximadamente aí uns 550 empregados. E eu pegava, por exemplo, vai começar alguém da parte administrativa da empresa. Eu levava ele em todos os setores, fazendo uma apresentação, né? Quer dizer, não era uma integração, mas pelo menos fazia a apresentação da empresa, né, como um todo. Mas hoje, só para você ter ideia, Débora, tem empresas que fazem um investimento de 2, 3 dias, 4 dias, né? Outras até uma semana, para fazer justamente a integração. Ou seja, esse colaborador está sabendo onde que ele está trabalhando, o que essa empresa faz, né? Como que essa empresa, a questão no mercado, né?
Porque ele começa a compreender melhor como que funcionam as áreas, até onde ele pode ir, com que áreas ele pode contar e também desenvolver um bom relacionamento, né? Que eu acho que é algo primordial. Eu lembro que eu prestava serviço para o Hospital das Clínicas no IoT, Tá, Instituto de Ortopedia da USP. tá. Inclusive, a minha mãe, ela fez, fazia tratamento lá também. Lá é maravilhoso, né? Um prédio assim que tem toda a infraestrutura, bons equipamentos. E aí tinha a questão das áreas, né? Teriam que se comunicar, se entenderem. E aí eu lembro que na época a gente fez um treinamento e algumas pessoas já trabalhavam há 10 anos no mesmo setor e não se conheciam. Não sabiam nem o nome. Há 10 anos, no mesmo prédio, se encontravam nos elevadores, nas escadas e não se conheciam. Não sabiam, não tinham a mínima ideia de qual era o trabalho que a outra pessoa prestava lá dentro e qual a importância dela na vida do outro colaborador, né, em termos de cliente interno, né, como que ele podia se relacionar. Então, isso ainda é uma realidade. Infelizmente né? Então, por isso que a gente faz levantamento de necessidades, né, de treinamento daquele cliente e a gente desenvolve em cima dessa necessidade. Sim. Né? E sim, depois a gente verifica como que está indo, né, o que melhorou, o que precisa, né, acrescentar, Sim. tá? Então, esse é o nosso papel. Nós estamos aí para ajudar as empresas, né, completo, é o serviço completo. Né? Agora, um assunto que está muito em alta, e a gente ouviu falar na mídia esses dias aí, a questão da saúde do trabalhador. Né? Então, é uma coisa que a gente está praticamente vivendo uma epidemia de doenças mentais, né? Então, a gente vê pessoas se afastando o tempo todo dos seus empregos, né? E as empresas precisam tomar alguma atitude com relação a isso, né? Assim, professor, qual que é o horizonte aí? O que a gente pode dizer para as empresas com relação à saúde mental do trabalhador? Cuidados e... Débora, eu coloco o que é preocupante. Nós tivemos, por exemplo, em 2023, aproximadamente 280 mil, pessoas afastadas. Mas 2024 foi para quase 500 mil. Meu Deus! Sim. E o que nós temos? Nós temos, por exemplo, a NR1, que ela estipulou agora, a partir do segunda quinzena de maio, vai ter começa a ter fiscalização. Olha. Começa a ter fiscalização. Por quê? Quando a gente fala no pós-pandemia, pós o coronavírus... Isso, né? Quando a gente... O que aconteceu? Aumentou. Então, pessoas afastadas, você tem aí um grande número. E o que as empresas precisam fazer? Então, nós, da PJC, nós já estamos antecipando, ou seja, já estamos entrando em contato com as empresas, tá? Oferecendo justamente esse trabalho. Ou seja, é um trabalho que a gente coloca não só a questão da parte do trabalho em si, mas como que está sendo esse gestor, como que está sendo essa gerência. Sim. Não adianta você, de repente, dar uma palestra motivacional para os colaboradores da empresa e você faz numa sexta. Chega na segunda... O seu chefe, o seu gestor, não fala nem bom dia. Ou grita com você. Né? Então, você tem aí gritos, né? Às vezes você tem o assédio, né? Então, isso é preocupante. Sim. Então, a PJC está justamente para ajudar as empresas nesse sentido. Trabalhando nessa questão. Trabalhando, desenvolvendo, verificando o que realmente está acontecendo. Então, tirar essas informações da empresa e sim, em cima desses dados, desenvolver um trabalho. Que é um trabalho, coloco de formiguinha. Sim. Não vai ser do dia para a noite que a gente vai resolver essas questões. Mas precisamos. Verdade, Né? verdade. Então, às vezes a pessoa
né, você faz todo o processo, mas a pessoa acaba, de repente, em cima de uma, sei lá, de uma ordem, de repente essa ordem é uma ordem forte, de repente a pessoa... então, Desestabiliza. a liderança, ela coloca como que eu posso falar com a Maria, como que eu posso falar com o João, de que forma, para ter aí uma melhor até produtividade. Sim, sim. E assim, e uma conscientização também, né, professor? Porque a partir do momento que o gestor tem uma conscientização de temas relacionados à inteligência emocional, à parte comportamental, melhora o clima, né? Muito. Hoje você acaba buscando, às vezes, um colaborador, fazendo uma seleção, de repente ele não tem tanta formações na parte técnica, mas a parte do comportamental, que nós chamamos do soft skill, né? Ele é bem. Sim. Então, de repente, o hard skill dele, que é a parte técnica, não é tão bom. Mas ele tem uma flexibilidade, ele tem uma liderança, ele tem, inclusive, é um intraempreendedor, a gente percebe, né? Sim. Então, isso ajuda bastante, justamente nesse processo, tá? Então, hoje, você contratar apenas para a parte técnica, precisa. Mas o que a gente vê que são as grandes dificuldades. Na verdade, o soft skill, tá? Então, a PJC está justamente para atender com o melhor soft skill aí, né? Isso, para poder levantar essas informações, identificar, né, todas essas habilidades aí comportamentais do possível novo contratado. E falando em possível novo contratado, quanto tempo demora, assim, um processo seletivo hoje? Então, assim, cada empresa, existe um padrão que as empresas utilizam. A gente vai abrir um processo seletivo, vai demorar lá, sei lá, uma semana, ou é aquela coisa assim, muita empresa ainda quer pastelaria, assim, quer um funcionário para amanhã, começa na segunda, hoje é sexta. Como é que está essa parte do processo seletivo? Quanto tempo e qual é o indicado, professor? Então, tem empresas que realmente falam, olha, José Carlos, eu preciso desse profissional, de repente, para hoje é sexta, para segunda-feira. Eu falei, é impossível, não tem como, né? O que a gente pode buscar no nosso cadastro e entrar em contato e começar a fazer um processo. Então, o ideal, pelo menos aí uns 15 dias, fazer um processo, né? Sim. O ideal. Outros processos, por exemplo, somente quando a gente trabalha a questão com parte de coordenação, gerência, a gente perde pelo menos uns 30 dias. Tá? Isso, porque cargos, captação, entrevistas, testes, tudo isso. Acaba demorando, né, um pouco. E nós temos a questão até da preocupação, a questão de laudos também. A gente emite esses laudos porque é um cargo que a gente coloca, é um gestor, é um gerente, é um coordenador. Sim. Então, ele vai acabar impactando, sim, né, na vida da empresa. Na maioria das vezes a gente percebe que se algum detalhe ficar fora, pode causar complicação. Pode causar transtorno, sim, né? Ô, professor, e me diga uma outra coisa. Agora uma curiosidade minha aqui. Ainda se usa o VARTEG, aquele teste lá dos desenhos, completar os desenhos, desenhar um guarda-chuva, ainda tem esses testes? Tem esses testes, né, aplicados inclusive com psicólogos, né? Mas hoje nós temos outros testes mais modernos, bem mais modernos, né? Bem mais moderno, que ele vai ter aí uma avaliação que a gente coloca mais completa, tá? Deste candidato. Tá? Sim, então, hoje nós temos vários aí, né? Tudo mudou, inclusive os testes também se renovaram. Eu fiz, inclusive, né? Eu, quando, nos meus processos, né? Eu lembro quando, acho que foi de office boy, que quando eu comecei, office boy, né? Chegaram justamente a fazer esses testes, né? Mas hoje tem realmente os outros testes. Ai, maravilha! E assim, agora eu quero uma dica para
a gente está falando aqui com as empresas, né? Agora eu quero uma dica para para o candidato, né? Vamos dizer assim. O candidato, o que os candidatos precisam saber para que eles tenham um bom, né? Que eles passem por todo o processo de recrutamento e seleção e que eles sejam bem cotados, bem vistos, né? Quais as dicas para os candidatos? Bom, a dica que eu dou é que, primeiramente, faça um bom currículo. O que é um bom currículo? Não é um currículo com 4, 5 folhas, não. Tá? A gente coloca o chamado modelo americano, ou seja, prático. Então, uma folha, ok, coloca lá suas informações, coloca o seu nome, de repente, alguns consultores pedem para nem colocar também a questão do endereço, mas pelo menos coloca o bairro, né? O bairro, o e-mail, né? O telefone. CEP, né? Para localizar. Esse telefone, inclusive, eu sempre oriento, coloca 2 ou 3 telefones. Coloca mais telefone, porque às vezes a gente entra em contato, está fora do ar, então coloca, tá? Coloca a questão do seu e-mail. E uma coisa muito interessante, objetivo. Não adianta eu colocar no meu currículo à disposição da empresa. Não. Coloca um auxiliar administrativo, um garçom, um cumim, um gerente de projetos, né? Gerente de recursos humanos. Seja objetivo, tá? E coloca, né? Coloca lá a questão da sua graduação, coloca a questão dos cursos, né? Livres que você fez, né? O próprio Senac, o Senac tem vários cursos livres, né? Inclusive, eu dei muito cursos livres no Senac, onde eu aprendi muito também, né? Então, o Senac, ele promove a questão dessa mudança para as pessoas, tá? Então, é isso. Outra coisa que eu sempre coloco, marcou a entrevista, chegue pelo menos uns 10 minutos, ou a entrevista remota, 5 minutos já esteja pronto, né? Posicionado, né? E é isso. E se prepare. E busque uma coisa que eu sempre coloco. Você mesmo trabalhando, busca a questão da empregabilidade. Sim. É você estar pronto para esse mercado. Certo. Tá pronto para esse mercado. Mas o pessoal coloca, mas professor, mas eu não consigo. Consegue. Eu tenho vários amigos, inclusive tem uma amiga que ela trabalhava como vendedora em shopping, né? E fez psicologia. Hoje ela é uma diretora de recursos humanos. Eu tenho outros alunos também que acabaram... hoje nem mora mais aqui no Brasil, estou morando nos Estados Unidos, estou morando na Europa, olha, né? Que maravilha! É buscar a empregabilidade, buscar esse momento. Então, às vezes as pessoas falam, a pessoa teve sorte. Não, ela foi em busca. Isso é interessante. Ir atrás. Todos têm oportunidades. Temos que justamente fazer com que essa pessoa, numa entrevista, ela coloca isso. Eu preciso, eu quero, eu consigo. Então, isso. E as empresas precisam aproveitar esses profissionais e muitas vezes lapidar, mais uma vez eu vou falar a palavra lapidar, para ele justamente assumir outros cargos dentro da organização. Isso, porque oportunidade tem. Eu acho que só precisa, aos dois lados, né? Tanto o colaborador demonstrar interesse, como a empresa também em acolhê-lo, em ensiná-lo, né? Isso é importantíssimo. Aí eu coloco uma situação, né, Débora? Muitas vezes você é o chamado, tá lá na empresa, tá firme, e você vê que você tá tendo, a sua competência tá ótima, mas você não tá vendo oportunidade. Então, é o momento que esse colaborador, ele vai sim buscar que seja aproveitado em outra empresa. Aí, aprendendo nessa empresa que ele estava. O professor, me fala uma coisa, feedback. A importância do feedback.
As empresas e os colaboradores também têm muita dificuldade, as pessoas ainda, de maneira geral, muita dificuldade em dar feedback, né? Em falar das suas insatisfações, em sinalizar digamos assim, alguma inconformidade, né, que esse colaborador tenha dentro da empresa. Assim, o senhor acredita que o feedback ainda é um entrave para muitas questões que poderiam ser esclarecidas dentro do ambiente corporativo? Sim, muitas vezes você tem a administração, ela é feita de forma não imparcial, que é o correto, mas sim de parcial, né? E aí você tem a chamado a rádio peão, ou às vezes também, igual você vê na novela, rádio catraca, né? Mas aí você tem uma ferramenta que a gente coloca, que é avaliação de desempenho. Sim. Na avaliação de desempenho, você consegue dar a questão desse feedback, né? E também colocando o que esse colaborador ele precisa buscar, tá? Para a empresa absorver ele em outros cargos, né? Cargos futuros. Então, é uma ferramenta necessária que, por exemplo, nas empresas pequenas, tá? Até algumas empresas médias acabam não tendo essa ferramenta. Tá? E isso falta, porque muitas vezes esse empregado ele se sente órfão. Ou seja, ele não tá sendo avaliado, não sabe se está sendo bom ou, de repente, está ruim, não está trabalhando direitinho. Então, é necessário feedback, tá? A empresa não tem essa cultura. A PJC, ela vai justamente ensinar essa empresa, né? Os primeiros, inclusive, a gente faz para a empresa, tá? Adota. E ela pode ser, inclusive, Débora, uma ferramenta para a gente utilizar no PLR. Olha. Participação dos lucros da empresa. Você pode utilizar. Sim, né? uma coisa acaba complementando a outra. Olha que maravilha. E a avaliação de desempenho, a gente coloca que ela não é uma questão de uma avaliação punitiva, tá? Ela é uma avaliação para melhorar cada vez mais que esse colaborador cresça na empresa, né? Então, eu gosto, né? Eu aplico, né? Eu recomendo, né? Sim, não só a questão da avaliação, como também a própria pesquisa de clima organizacional. Isso, que faz toda a diferença, né? Professor, o nosso tempo já está acabando aqui. São muitas perguntas, muitas dúvidas que nós temos com relação a recrutamento e seleção. Eu acredito que quem está nos assistindo aqui deve ter as suas questões e a gente vai deixar os canais. Então, eu vou pedir para olhar para aquela câmera e deixar aí os seus contatos, como as pessoas te encontram, como fazem, né? Onde vocês estão localizados, se vocês vão até os clientes, como que funciona? Vamos lá, Débora. Nós estamos localizados na Avenida Paulista, bem próximo ali ao MASP, né? Então aproveita, vão até tomar um café com a gente, né? Então faz uma visita também no MASP. O nosso site é o www.pjcrh.com.br. Meu telefone seria o 119-8957-3703 e o e-mail josecarlos@pjcrh.com.br. Sejam bem-vindos. Isso, muito obrigada. E nós da Escola de Negócios ficamos por aqui. Você encontra a Escola de Negócios em todas as redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.